Primeiramente, meu caro amigo internauta, você que está nos acessando via rede do YouTube, nós estamos aqui na residência do seu Isaltino Lopes, fazendo um levantamento de dados históricos sobre a criação do nosso município, dados esses que veio por iniciativa do professor Elias Gonçalves, ele que é formado em faculdade de História, ou seja, um historiador do nosso então município, né? Desde a criação, está fazendo esse levantamento desde a criação do nosso município, a partir das pequenas currutelas em que foi criado nos distritos, quanto na sede local do nosso município. Nesse exato momento, eu vou fazer uma entrevista aqui com o seu Isaltino, ele que é um dos nossos pioneiros aqui do nosso distrito, né, seu Isaltino? Que vai nos relatar um pouco sobre a história do nosso município, desde a criação do nosso distrito, perdão, senhores telespectadores, do nosso distrito até o momento atual. Seu Isaltino, o senhor que é um dos pioneiros aqui do nosso distrito, conta um pouquinho sobre a história de vida do senhor aqui no nosso distrito, desde a criação ou até o presente momento. Olha, a história aqui, no começo, a gente começou, foi uma luta muito grande por causa da luta que existe no município, existe o distrito aqui. Porque a luta era demais a conta em sair daqui no Jaru a pé, para buscar um remédio, não tinha estrada, e a gente ia lá buscar um remédio, buscar lá na União, buscar um quilo de açúcar, e a gente ia a pé e voltava. Então a dificuldade era muito grande. Então a gente começou a trabalhar aqui dessas condições e sempre fazendo força para ver se um dia a gente pegava a coisa melhor, né? Na saúde, trabalhei na saúde de 12 anos, ali, teve coisa ali que eu fiz, só Deus que podia fazer. E eu fiz, mas com a bênção de Deus, né? Então, ali nunca morreu um na minha mão. Morreu sim, mas que tinha que morrer já lá no Jaru. Mas aqui não. A gente carregava daqui no Jaru numa paviola, mas que morria aqui não. E graças a Deus, até o momento, eu tenho muito a agradecer a Deus e a minha população que ajudou eu a criar isso aqui. Viu? Que foi muito bem. Ok, senhor. Eu agradeço esse grande relato do senhor. Então a gente vai estar comentando mais um pouco sobre a criação do distrito, sobre as funções do senhor como um dos pioneiros em loco. Eu vejo aqui que o senhor tem uns documentos, né, que comprovam a veracidade do trabalho do senhor desde o surgimento da criação. Inclusive... Tem as atas, tem os termos de doação todinho. Esses são termos de doação de terrenos, né, por moradores que tinham, no caso, propriedades rurais, lotes, né, aqui na região, e doaram terreno para a criação de áreas comerciais, digamos assim, de pequenos aglomerados comerciais aqui no nosso distrito. Seu Isaltino, o senhor, de posse desses documentos, o senhor é um dos autênticos pioneiros aqui do nosso distrito. O que prova e comprova a veracidade dessas informações são esses documentos que o senhor tem em mãos, não é verdade? Perfeitamente. Tenho todos os documentos. Tem muitos papéis aí que é feito tudo, documentário. De Tarilândia eu tenho tudo. Viu? Que na prefeitura eles queimaram, mas eu tenho a segunda parte, né? Fazendo o documento em 2 vias. Eles queimaram todinho aqui em Tarilândia, mas eu tenho a segunda via de tudo que eu fiz aqui. Com certeza. Agora a gente vai falar conversar um pouquinho com o professor Elias Gonçalves. Professor, é uma honra tê-lo aqui no nosso distrito. O senhor que está fazendo esse brilhante trabalho de levantamento histórico do nosso município ao todo, tanto do município quanto do nosso distrito, dos nossos distritos a que pertence a nossa sede municipal. Professor, esses levantamentos que o senhor busca nessa parte histórica do surgimento, da criação do nosso município, eu vejo que hoje o senhor está vendo esse interesse de vir em loco buscar. Qual é o seu intuito, qual é a sua perspectiva nisso, de vir em loco constatar essas informações históricas? Olha, primeiramente eu quero cumprimentar todos os internautas que nesse momento acessam a notícia, a parte de vídeo no YouTube. Eu quero dizer o seguinte, que o meu objetivo com esse material começou da seguinte forma.
A história do nosso município, dos distritos, Tailândia, Santa Cruz, Bom Jesus, Jaruaru, é uma história oral. Por quê? É uma história contada apenas por pioneiros, por pessoas que conviveram com os fatos, que têm essas informações. Só que nós precisamos de repassar essa história para outras pessoas. Porque os pioneiros, todos nós um dia vamos partir, só que aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós conhecemos, nós precisamos de repassar para outras pessoas. E uma das formas mais fáceis é escrevendo um livro com informações corretas, ouvindo as pessoas em loco, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer é que, por lei, os alunos do 6º ano, eles têm que estudar a história e a geografia local. No caso de Jaru, falta assim, material adequado e que seja atualizado de acordo com as informações que nós precisamos de saber. Os nossos alunos, eles passam pela escola e muitos deles desconhecem a própria história do lugar onde moram. Então, é importante que se faça um levantamento desse para que outras pessoas, qualquer pessoa que quiser, ela possa ter acesso à própria história, conhecer as suas origens. Ou seja, da criação do município na forma, digamos assim, didática e até mesmo da estrutura, digamos assim, em loco, realmente participando da história ativa do município, né, professor? E uma coisa interessante é que o meu planejamento é fazer esse livro no formato de livro didático. E como que é o formato de livro didático? Tem um texto com as informações, falando sobre o assunto de forma detalhada e em seguida sugestões de atividades, para que os professores possam trabalhar com seus alunos, porque muitos professores se queixam: como que eu vou trabalhar com meu aluno se eu não tenho um material didático atualizado? E com esse livro vai ser a oportunidade, porque eu estou conversando com os pioneiros, que são pessoas que são testemunhas dos fatos, da forma que eles realmente aconteceram. Realmente. Professor, você vindo em loco buscar essas informações, ela tem um sentido mais aprofundado, mais aprimorado, digamos assim, estando em loco constatando essas informações? Com certeza, porque as pessoas que conviveram com os fatos, elas não dizem aquilo que os outros falaram. Elas não têm informações terceirizadas. Elas falam aquilo que elas viveram e que muitas vezes elas participaram de forma ativa, que é o caso do seu Exaltino, que eu tive a honra de conhecer aqui hoje, que foi uma das primeiras pessoas que se fez presente em Tailândia e tem um trabalho muito importante, e isso é interessante que seja levado ao conhecimento de outras pessoas para que eles possam conhecer a história de Tailândia, assim como dos outros distritos que eu estou viajando, indo todo fim de semana. Eu estou tendo um compromisso em algum distrito, eu vou conversar com as pessoas e ouvir o que mais importante aconteceu nesses distritos, a história da música, da literatura, da cultura, porque o município de Jaru, com os seus distritos, tem uma das melhores histórias dos municípios de Rondônia. Mas é uma história que poucas pessoas conhecem. E a oportunidade de mais pessoas conhecerem é agora com o livro, que traz como título Ilustres Heróis. Porque realmente essas pessoas que trabalharam, que desenvolveram tanto Tailândia, Bom Jesus, Santa Cruz e o município de Jaru como um todo, eu vejo essas pessoas como ilustres heróis. Nada mais justo fazer um livro com esse nome. Ok. Professor, eu vejo também que, na verdade, esse é o primeiro material histórico, mas, na verdade, é o segundo livro de autoria sua, né? O senhor já fez um outro material, um outro livro anteriormente. Então, ou seja, essa já é a segunda edição, é isso? Olha, na verdade, esse é o meu terceiro livro. O primeiro livro se chamou A História da Pedagogia D, foi em homenagem à minha turma de pedagogia, foi o meu primeiro curso superior. E o segundo livro é este livro aqui, Vivendo Nossa História. Ele conta uma boa parte da história de Jaru, mas ele conta a história das escolas públicas e dos administradores do município de Jaru, desde São Paulo de Araju, o primeiro, Raimundo Donato, até os dias atuais. Então ele vai
dos anos 70 até 2013, 2013, quando a administração atual assumiu o cargo. Só que a história de Jaru é uma história muito ampla. E isso fez me constatar a necessidade de fazer um outro livro que contemplasse não apenas a sede do município, mas os distritos, porque eles também têm uma história importante. Nós temos que valorizar o que é nosso, porque eu sempre digo para todas as pessoas com quem eu converso que só existe duas histórias importantes. Em primeiro lugar, a história da nossa família, e em segundo lugar, a história do lugar que a gente mora, porque é nessa história que nós somos os sujeitos, somos nós que participamos, que influenciamos, e isso é muito importante, porque a história de Rondônia, ela é formada pela história de Jaru, de Ouro Preto, de Vilhena, de todos os municípios, e a história do Brasil é da mesma coisa. Começa com a história dos municípios, depois parte para a história dos estados, das regiões, até chegar na história do Brasil. Então, o começo de tudo está em um distrito, em um município. Depois que vamos chegar na história do nosso país. E diante de mais informações que a gente possa adquirir no decorrer da formação desse livro, a gente vai estar mantendo contato, trocando algum material que seja de extrema importância. Tá bom. Com a imagem de Robson B. Lima, Robson Barbosa Lima para o Tá Aí Notícia.